Olá, espero que esse vídeo encontre você bem. Estamos no 147º dia. Meu nome é Everton Alonso e vamos ler a Bíblia toda em um ano. Antes de entrarmos na leitura, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a última leitura do livro de Números. Olha quanta coisa nós já lemos e quanta coisa aprendemos juntos, lendo as Sagradas Escrituras. Então você tem crescido em graça e em conhecimento. Hoje nós iremos fazer a leitura de Números no capítulo 36, último leitura desse capítulo desse livro glorioso. Números 36, iremos até Salmo 80, iremos até o profeta Isaías. No capítulo 28, iremos ler hoje 2 João, capítulo 1. Ele só tem um capítulo, mas nós referimos assim 2 João, no capítulo 1. Aqui em Números, no capítulo 36, nós vamos fazer a leitura sobre a lei da herança das mulheres e o caso dos filhos de Zelofeade, que nós lemos atrás, e aqui ele vai dar o complemento dessa lei da herança das mulheres. Números no capítulo 36. O chefe das famílias do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes do chefe das famílias israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança do nosso irmão Zelofeade, às suas filhas. Agora, suponho que elas se casem com homens de outras tribos de Israel. Nesse caso, a herança dela será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem em casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança dela será acrescentada à da tribo com a qual se unirem pelo casamento, e pela propriedade delas será retirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: as tribos dos descendentes de José têm razão. Isto é que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhe agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as suas terras nas tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terra em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado, e as filhas de Zelofeade, Maalá, Tirza, Oglala, Milca e Noá, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Vamos agora a Salmo, no número 80, que aqui também é escrito por Asaf, e ele ainda fala que o Senhor dos Exércitos, até quando ele vai arder em ira contra o seu povo? Ele faz essa pergunta, mas ele coloca a exaltação, e que o Senhor é o único que pode restaurar a Israel. Então ele coloca a confiança em Deus. Diz assim Salmo 80: escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduz José como o seu rebanho, tu que tens o seu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu os alimentaste com o pão das lágrimas e os fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, e faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e plantaste, limpaste nos terrenos. Ele lançou raízes e encheu a terra.
Os montes foram cobertos pelas suas sombras, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e seus brotos até o rio. Por que derrubaste as cercas, permitindo que todos que apanhassem as suas uvas? Javalis da floresta a devastavam, e as criaturas do campo dela se alimentavam. Volte para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta dessa videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho para que fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como o lixo foi consumido pelo fogo. Pela tua repreensão, perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho dos homens, para que te fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, e faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Vamos agora a Isaías, no capítulo 28, que aqui ele faz um adendo, e ele fala sobre o ai que ele está lançando, um ai de dor, um ai de pesar contra Efraim. Diz assim, Isaías capítulo 28. Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai da sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará como a força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor murcha. Ela será um figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para os remanescentes do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar, o ataque na porta. Estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé, por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada, e estão desorientados devido ao vinho. Elas não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. E a quem está explicando a sua mensagem? As crianças desmamadas e os bebês recém-tirados do colo materno, do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, regra e mais regra. E um pouco aqui e um pouco ali. Pois bem, com os lábios trópegos e línguas estranhas, falará a este povo, a qual dissera, este é o lugar de descanso, deixe descansar o exausto, este é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhe dirá, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que saiam, caiam de costa, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se gloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vierem a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois a mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos nosso esconderijo. Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que põe em si uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, aquela que confia, jamais será abalada. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio do prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, ela o arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão dessa mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para ele se cobrir. O Senhor se levantará como fez do monte Perazim, mostrará a sua ira como no vale do Gibeon, para realizar a sua obra muito estranha, e cumprir a sua tarefa misteriosa. Agora, parem com zombaria, senão as suas correntezas ficarão mais pesadas. O Senhor dos exércitos,
Falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutam a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e grandeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro, não espalha as sementes no cominho? Não planta o trigo no lugar e a cevada no seu próprio trigo duro nas bordas? O Senhor o instrui e nos ensina o caminho. Não se debulha o endro na trilhadeira, e sobre o caminho não se faz roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso ninguém fica debulhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. E isto tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Vamos agora para o livro de 2 João, no capítulo 1. Ele só tem um capítulo, então podemos dizer 2 João, a partir do verso 1. Aqui nós vamos ler que ele traz advertências contra as falsas doutrinas. Diz assim, 2 João, a partir do verso 1. O presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas os amo, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade e conforme os mandamentos que recebemos do Pai. Agora eu lhe peço, Senhor, não lhe se estivessem escrevendo um mandamento novo, mas que já não tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros, e este amor que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em corpo. Tal é o enganador e anticristo. Tenhamos cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho antes que sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece nos ensinos de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, no Pai, também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o receba em casa e nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que escrever a vocês, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua mãe eleita enviam saudações. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá!